Olá, bom dia. Que bom que vocês estão aí. Hoje nós vamos falar sobre quais os controles internos, né? Que coisa tão fora do comum quando a gente fala do mercado materno-infantil. Mas quais são os controles internos que nós profissionais precisamos ter, né, em relação aos nossos clientes, aos nossos pacientes, para que a gente possa ter um atendimento de excelência. E contar para vocês como é que eu cheguei até aqui, né? Por que que eu tive que desenvolver um monte de processos internos para ser, sim, uma profissional que todo mundo buscava, que todo mundo via excelência, que todo mundo conseguia vivenciar ali seus desafios, depois ver alguns resultados já acontecendo. Ou seja, o que que eu fiz para estruturar, né, o meu trabalho para que ele fosse de qualidade. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Olá, Patis, Vivian, Lê, olá, sejam bem-vindos. Gente, quem tem aí amigas que trabalham, né, no mercado materno-infantil, profissionais que tenho certeza que vão se beneficiar com a conversa de hoje, encaminhem essa live que vai ser muito interessante para todo mundo. E para as famílias, né, que vão ter contato com profissionais que atendem de uma forma muito mais dinâmica e com excelência, que consegue realmente estruturar ali o trabalho, tá bom? Sejam bem-vindos. Cris, olá. Janice, bom dia. Daisy, olá. Gente, primeiro, eu acho que eu tenho que falar por que que eu acreditei, né, em algum momento que eu tinha que desenvolver controles internos no meu trabalho, né? E por que que isso funcionou e por que que isso é tão importante, né, da gente desenvolver no nosso trabalho. Primeiro, a minha profissão, né? Eu sou formada e eu sou hoje formada como engenheira mecânica e a minha especialização mesmo é em desenvolvimento de projetos. Então, como desde o começo da minha carreira, então desde 2004 que eu comecei a trabalhar com projetos, né? Então, eu nunca desenvolvi a engenharia em si, mas sempre trabalhei em cima de projetos. Isso significa que a gente tem que controlar muito, né, as entradas, as informações, a gente tem que controlar muito as interfaces, né, do nosso trabalho, enfim. Então eu fui cada vez mais me aprofundando no mundo do projeto, e quem estuda projetos sabe que o gerenciamento de projetos, ele é importante para todas as áreas. Não existe uma área que a gente possa falar assim, não, aqui eu não preciso de uma gestão, não, aqui eu não preciso de um controle, enfim. E aí, gente, no atendimento das famílias, quando eu comecei a atender as famílias e os profissionais que hoje desejam atender as famílias vão perceber que são muitas histórias, são muitas realidades, que cada família vivencia ali um desafio. E quando a gente se depara com todos esses desafios, enfim, a gente precisa mesmo entender como é que a gente vai organizar essas informações para que elas não fiquem perdidas, para tudo aquilo que a mãe nos informa, que aquilo fique registrado e que em toda a estrutura do nosso trabalho, então em todo o nosso atendimento, eu tenho que me lembrar que aquela mãe vivenciou um desafio no parto, que aquela mãe tem um filho de tal idade, que aquela criança, né, ela vivenciou essa intercorrência. Enfim, então, independente se eu sou da área da saúde ou não, eu preciso entender muito o histórico dessa criança, muito histórico dessa mãe, a Nina, para eu poder atendê-la com maestria, com excelência. Porque quando eu conheço a história dessa mãe, eu estou levando em conta todas essas variáveis que vão impedir que ela haja de uma maneira ou de outra, ou que vão, inclusive, promover, né, um resultado muito melhor, né, no nosso trabalho. Então, começando por mim, gente, quando eu fui atendida, né, quando eu tava ali no hospital com o Miguel, eu vi, assim, ali muitas histórias onde um médico vinha, me fazia um atendimento, me organizava meu pensamento em relação a uma circunstância e tal. E aí, no dia seguinte, quando eu ia conversar com ele sobre algum evento, enfim, ele não tinha né, não estava ali. E aí eu vi que ele estava sempre buscando lá, né, as anotações dele, e enfim, ele ia estruturando todo o meu atendimento. Isso para mim me fazia sentir assim muito confortável e muito respeitada em relação às minhas circunstâncias, né?
Enfim, então essa foi meu primeiro contato com um profissional que estava muito atento ali ao meu histórico, ao histórico do meu filho, enfim, que saberia organizar ali de alguma forma. E aí, quando a gente vai levando pro atendimento, né, do sono, e quando eu comecei a trabalhar com sono, eu lembro que eu atendia as mães, anotava tudo no caderninho, e a mãe me ligava, e eu voltava lá nessas anotações, e acessava essas informações, mas eu comecei a ver que eu tinha pouca informação. Na verdade, então, eu tinha uma anamnese muito incompleta, uma anamnese que não me atendia da maneira que eu precisava, uma anamnese que eu tinha replicado de um curso que eu havia feito, enfim, então eu tinha até dado uma melhorada, mas sem muito aprofundar em quais informações seriam importantes para mim, que informações que seriam importantes para eu entender. Assim como nós, mães, gente, pra gente também organizar, e até do exemplo de ontem, que eu pedi para vocês como exercício, observarem o filho, né, anotarem lá na anotação da hora que foi dormir, da hora que foi acordar, para que vocês implementassem e complementassem com qual emoção que estava em vocês naquele momento, pra gente entender o quanto que nós impactamos, né, no comportamento deles. Então, hoje ele demorou a dormir, não sei o que, eu coloco lá a minha emoção. Raiva, a gente falou até da Marta, lembra agora revisando? O M, A, o R, o T e o A, né? Do medo, do amor, da raiva, da tristeza, da alegria. E aí, quando a gente vai correlacionando, ou seja, então, quando eu direciono, inclusive a mãe, a fazer esse tipo de anotação, eu estou fazendo com que ela seja muito assertiva para me passar informações. Então, aquele exercício de ontem é um exercício que eu uso com muita frequência nos atendimentos, né? De colocar ali a mãe para identificar suas sensações, suas emoções naquele momento, naquele movimento, e para identificar até o humor dela, que são coisas que a gente não observa muito, né? Ou que a gente também se sente... A gente tem uma censura interna, né, para se avaliar e para colocar ali, ei, Tarsila, para colocar ali as nossas emoções, expressar e ser fidedigno ali com aquilo que a gente está sentindo, né? E, enfim, então, quando a gente começa a saber que informações que a gente precisa dessa mãe, a gente vai conseguindo aprofundar um pouquinho mais. Enfim, então eu via que a minha anamnese, ela era muito ruim, ela era muito fraca, e esse é um ponto que a gente tem que realmente transformar nos nossos atendimentos, gente, de ter uma anamnese muito completa. Quanto mais eu estudo, mais a minha anamnese se aprofunda. E não é que ela aumenta questões, não. Na verdade, eu começo a ter ideia daquilo que eu não preciso de informação mais. Então, tem muitas informações que antes eu solicitava que hoje eu não tenho necessidade delas mais. E tem outras muitas que eu implemento. Então, hoje, como eu conheço muito de criança interior, como eu sou especialista emocional, como eu conheço muito de traumas, enfim, então, tenho conhecido, né? Tô aprendendo. Eu pergunto muito sobre qual que foi a história ali do parto, se essa mãe já teve aborto, porque eu sei muito bem que se essa mãe já vivenciou abortos, se essa mãe já vivenciou perdas gestacionais, como isso impacta na relação dela com esse novo bebê, com esse filho, com essa criança. Então eu faço esse tipo de pergunta. Eu pergunto se ela sabe qual foi o estilo parental dos pais dela, né? Então, porque eu entendendo como ela foi criada e sobre qual estilo parental ela foi criada, apesar de que a gente sabe que, né, 99% vai vivenciar o autoritarismo, e aqueles que acreditam que não vivenciaram o autoritarismo vivenciaram a permissividade, que era uma alternativa ali que também é traumática, e é profunda e é dolorida. E quem viveu esse caminho do meio, olha que interessante. Uma família, uma mãe que vivenciou o caminho do meio, um caminho respeitoso, que foi cuidada, né, por pais responsivos, por pais atentos às suas necessidades, ela não tem desafio com seus próprios filhos, porque ela replica aquilo que ela vivenciou. Então, os pais que nos procuram, gente, com desafios na amamentação, com desafios no sono, com desafios de comportamento para os educadores parentais, para os pediatras, né, com a literatura em relação ao trauma, Peter Levine, Vivian, e Peter Levine tem um livro só sobre trauma infantil, que é maravilhoso. Ele eu acho que é The Child-Proof Trauma, mas é só em inglês, tá? Mas imperdível. Ele fala das relações da criança, como é que a gente aborda,
como é que a gente percebe os traumas na criança, como é que a gente protege a criança de abusos sexuais, fala como é que a gente ajuda a criança a exteriorizar aquilo que ela sente, perceber, né, a gente perceber como adultos ali e ajudá-la nessa cura, digamos assim, né, que o Peter Levine ele traz muito que o trauma ele é sensorial, né, tá no nosso corpo, né, enfim, então... Mas enfim, então quando aquela mãe então que vivenciou uma relação respeitosa, ela não nos procura, porque ela vive sim o instinto maternal com muita fluidez, gente. E então fica muito claro isso pra gente. E toda mãe que tem desafio em relação ao amamentar, tem desafio em relação ao sono, que somos nós, aí eu me coloco nesse contexto, é porque a gente vivenciou experiências muito diferentes como filhos. E o nosso instinto maternal é como se ele fosse ali destruído de alguma forma, tá? Porque a gente nasce muito plenos para amar incondicionalmente, mas como a gente recebe muito amor condicional, que é esse amor, se você for boazinha, se você não fizer xixi no chão, se você comer tudo, se você estudar, esses sis todos vão nos mostrando como crianças que nós não somos perfeitos, que nós não somos aceitos na maneira como nós somos, tá? E aqui eu não vou conseguir aprofundar, que, então isso não é educação, então eu não vou educar, mas enfim, a gente deseduca uma criança, na verdade a gente não a educa quando a gente intervém dessa forma. Mas enfim, então essa mãe, então eu falo que eu pergunto na anamnese lá o estilo parental, e vocês mães, né, que estão aqui e já podem se observar e observar o estilo parental que vocês vivenciarem, o quanto isso é replicado dentro de casa, porque muitos dos desafios que a gente vive com os nossos filhos é nesse replicar. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Vamos. Ontem mesmo eu estava vivenciando com os meninos, todos os dias eu desço para academia aqui do prédio às 5 da tarde, desço com eles, né, com o Miguel e com a Malu, um tem 4, tem 5, e é a hora que eles estão lá com o celular enquanto eu tô no exercício. Subindo, então a gente tem um ritmo todos os dias, a gente vai para exercício, eu desço para academia, faço meu exercício e eles estão ali do meu lado. Quando eu subo com eles, a gente vai pro banho, aí no chuveiro tá lá todos os brinquedos, enfim. Começa, gente, eles estão numa alegria porque a criança ela fica muito contente quando ela é envolvida nas coisas, né? Eu custei aprender isso, mas quanto mais a gente vai envolvendo elas na nossa rotina, nas nossas atividades, mais pertencentes elas se sentem, né? Por mais que a gente não esteja ali com elas diretamente, mas enfim. Então a gente foi pro banheiro, né? E eles estão lá tomando banho e eles estão gritando, gente, alegres, brincando. E aquilo vai me minando aqueles gritos, aquela alegria deles me incomoda. Porque aí vem minha sensação sensorial, né, gente? Do silêncio. Porque quanto que foi me solicitado o silêncio na minha infância? Quanto que foi me solicitado a calma? O quanto que foi me solicitado o esconder ali das minhas, né, da minha espontaneidade, né? Então a espontaneidade das crianças, elas me incomodam profundamente. E se eu não tô consciente para isso, gente, se eu não tô consciente disso, o que acontece? Eu começo. Fulano, para com isso. Não, fulano, para não sei o quê. Maria Luísa, fala mais baixo. Miguel, para de gritar. Miguel... E aí, gente, a gente começa a simplesmente desconectar a criança daquilo que ela tá vivendo, que ela tá vivenciando. E começar a mostrar para ela que aquilo tudo é errado. E isso veio do meu estilo parental. Porque eu vivenciei isso. Então, quando eu tô muito mais consciente, que é o que a gente busca na atuação consciente, que a gente busca nos atendimentos de consultoria do sono com o Evisé Apego Seguro, depois eu vou falar sobre ele, tá, gente? Tem muita gente perguntando sobre a certificação, mas eu vou falar... No grupo VIP a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre a certificação, as vagas estão abertas sim, mas as condições a gente vai explicar lá no grupo VIP, nos grupos VIPs do WhatsApp. Enfim, então, gente, quando a gente começa a ter esse olhar muito claro pro que o pai está sentindo, nós pais percebemos que a gente está com as nossas dificuldades em relação à espontaneidade da criança, e nós profissionais também temos isso, a gente vai saber que quanto mais essa mãe ficar irritada com essa criança, então eu lá no contexto do banho, mais isso vai impactar no sono deles, gente, por exemplo. Porque eu tô ali na hora do banho, no momento que eles estão lá na espontaneidade deles, brincando e tal, não sei o quê, fulano, ciclano, enfim. Me irrito,
eu começo na minha desregulação, então eu posso falar que ao invés de eu estar regulada aqui, vivenciando aquilo, vivenciando aquilo com o meu córtex aqui pré-frontal, vai ficar gravado sim. Simone, quem tá no grupo VIP vai receber o link do YouTube, tá, gente? Eu sei que teve problema no link, não teve problema no link que a gente enviou pra vocês, é porque tava dando num site inseguro, e muitas pessoas ficaram inseguras em entrar, tá? Então a gente vai mandar hoje no grupo VIP os links no YouTube, tá? Porque não tá ficando gravado aqui a live não, porque essa semana do sono infantil é só pra vocês que estão nesse grupo VIP. E quem não está, por favor, entre no grupo VIP aqui na bio. Link aqui na bio, clica lá e entra no grupo. Enfim, então eu começo a entender que o estilo parental desses pais vai impactar na amamentação. Por que vai impactar na amamentação? Porque se eu vim de uma relação de muito controle dos meus pais, por mais que eu queira que a amamentação flua, por mais que eu saiba que a livre demanda é importante para o meu filho, por mais que eu saiba que ele sabe as necessidades dele de alimentação, eu preciso de controle. Eu preciso de previsibilidade, eu me desequilibro mesmo se eu não estou vivenciando isso. Então eu começo a controlar a criança ou vivenciar a amamentação de uma forma muito desconfortável. Olha só, gente, como é que todo profissional tem que entender de estilo parental, tem que entender dessas relações para captar o todo, né, naquele contexto. Então, a mãe, lê naquele contexto de tanto controle que vivenciou na sua infância e na sua adolescência, enfim, em toda a sua vida. Então, no seu maternar, vivencia muito controle e não consegue se desapegar dele, porque não é algo... Não é uma coisa que a gente raciocina e realiza, porque tá gravado no nosso sistema límbico. A gente fala que da amígdala, né? Aqui nosso hipocampo, que vem das memórias, a amígdala aqui, que vem das emoções. E a gente sabe que é isso é isso que vem à tona, né? Esses comportamentos nossos automatizados, tá, gente? E aí, nesses comportamentos automatizados, eu não consigo acessar meu filho, né? Então eu começo a entender qual que é. Não sabia que era essa a minha dificuldade no amamentar e agora eu começo a perceber. E o profissional que trabalha com essas famílias, que numa anamnese já investigou qual que é o estilo parental, já pode ter certeza que essa mãe tá replicando o autoritarismo com o filho em inúmeras situações, gente. Em inúmeras situações. E a mesma coisa eu posso pensar em relação ao sono. Então, se essa mãe vivenciou muito controle, foi muito controlada, foi muito cerceada em relação à sua espontaneidade, então na hora de dormir, tinha que dormir, criança não pode estar aqui, não está envolvido com o adulto, essa mãe também começa a se irritar muito com a criança ali no meio dela e no demorar para dormir, porque isso vem, gente, dos nossos controles, do que foi controlado em nós. E a gente não consegue se desassociar do que foi controlado em nós, do que a gente replica para os nossos filhos, se a gente não tiver consciente, se a gente não tiver consciência. E aí o profissional que é nos acessar tem que trazer essa consciência para a gente, ao menos nos fazer perceber por que aquilo é tão desafiador, por que aquilo é tão difícil. Um pediatra, gente, como é que um pediatra não entende, não conhece de estilos parentais? Então eu peço que vocês estudem sobre estilos parentais, se aprofundem nesses conceitos, porque muitas das respostas daquelas crianças ali de não dormir, de não se alimentar bem, de ter dificuldade de amamentar, vem desse controle das mães. Então não é sobre o que eu estou oferecendo, a maneira como eu estou oferecendo, vem muito do que eu tenho de expectativa em relação àquela criança, o quanto ela me irrita não responder na minha expectativa e o quanto isso impacta emocionalmente na criança que não se sente amada. E se um bebê, se uma criança vive somente de esperar ser amado, de receber amor, ele se desregula. Se desregula e passa a ser para ele desafiador a alimentação, o amamentar, a excreção, a dificuldade o nosso controle para desfraude. Eu fui perceber, gente, o meu autoritarismo, fui conhecer quem eu era de verdade, foi no desfraude do Miguel. Porque como até então ele tinha vivenciado comigo o desafio da UTI, então era uma criança muito fragilizada na minha mente, né? Porque nunca teve uma criança tão forte, mas na minha mente era uma criança fragilizada, que já havia vivido muitos desafios, então era muito amorosa, muito calorosa. E o Miguel não era uma criança chorona, então vamos pensar aqui nas coisas que me facilitavam a vida, né? Enfim, e da primeira vez que eu tive expectativa, comeu muito bem, enfim. Quando eu tive expectativa do desfraude, com 1 ano e 9 meses, eu me tornei um monstro dentro de casa. Um monstro. De gritar com ele, de falar que eu não estava feliz. Não, mãe não gostou, xixi no vídeo.
gente, e direcionada por profissionais, tá? Na época eu lembro que eu fazia terapia, um profissional que eu amava, e ela lá me direcionando, tem que mostrar que tá errado, tem que mostrar o seu desagrado em relação a isso, por puro desconhecimento. E o que aconteceu, gente? Eu me desconectei do Miguel e ele começou a apresentar muitos desafios de sono exatamente neste momento. Exatamente quando eu comecei a mostrar minha relação parental, meu desrespeito, minha desregulação emocional. Porque nossos filhos precisam disso, de um adulto regulador, né? E se eu tô desregulada, e a gente vai, então, acessar essa desregulação das mães, gente, numa anamnese, eu entendendo o estilo parental dessa mãe. E eu entendendo o estilo parental dessa mãe, eu vou me organizando pro direcionamento dessa família, né? Do que é importante, do que é esperado para aquela idade. Então eu voltei lá, né? A gente já tem, claro, a idade da criança, mas por que eu tenho a idade da criança numa anamnese, né? Pra gente ter alguns marcos fisiológicos. Mas e os marcos emocionais? E os marcos de desenvolvimento que o profissional às vezes não sabe? Precisa saber. A gente precisa saber o que é esperado para aquela idade, até mesmo para poder direcionar esses pais. Tem aqui uma pergunta da Viviane. Eu sou permissiva com meus filhos naquilo que meus pais foram permissivos comigo e replico o mesmo controle que foi exercido comigo. Primeiro, Vivi, se você vivenciou controle, se você vivenciou o controle, isso vem do autoritarismo, tá? O que acontecia é que nossos pais sabiam que algumas coisas eles não queriam replicar, e o que era dor para eles não replicavam diretamente, então faziam o oposto. Tá? Mas a permissividade, ela vem de um abandono também. Eu não sei lidar com aquele desafio do meu filho, então o que eu faço? Eu proponho uma coisa muito oposta. Então vamos lá, meu filho tá aqui chorando, reclamando por alguma coisa que eu não quero dar e me irrita, e eu falo, então vai assistir televisão, então come. Então, a permissividade vem de um cala-boca também, só que entregando aquilo que a criança quer. O autoritarismo vem de um cala-boca impedindo a criança em ter aquilo que ela quer, porque entende que é um poder e que eu tenho que mostrar ali que eu tenho poder. Mas os dois estilos parentais traumatizam uma criança e eu vou falar pra vocês por quê. A primeira, porque vivencia níveis de cortisol muito altos, onde o organismo dela não está preparado para vivenciar aquele nível de estresse, aquele nível de cortisol, e isso impacta muito profundamente no que ela vivencia e no que ela tem capacidade de vivenciar. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da permissividade, a criança a todo momento, que os nossos filhos a todo momento que eles nos solicitam, eles procuram ser vistos, ser reconhecidos, ser entendidos, né? E na permissividade, quando eu entrego, toma, eu também não sou visto. E aí quanto mais eu peço, e eu peço coisas vazias, mais eu recebo aquilo que eu não queria receber, mas é a maneira como eu sei acessar meus pais, como eu me sinto visto, como eu me sinto... Enfim, então eu fico até viciado em desejos, porque é a maneira como eu acesso meus pais, enfim. Então, os dois contextos são prejudiciais, e a gente achar esse caminho do meio é importante. E o profissional da saúde, gente, principalmente os pediatras, como nós confiamos nos profissionais da saúde, pediatras, enfermeiros, fisioterapeutas, todos eles que trabalham com a primeira infância, que trabalham nesse mercado materno-infantil, a gente precisa, né, então a nossa anamnese, entender qual é o estilo parental dessa família, né, porque existem famílias que vão estar mais organizadas, talvez sim, ou talvez só naquela pergunta de qual é o seu estilo parental, esses pais já se despertam para uma coisa que eles nem tinham prestado atenção, que tinham que conhecer, que tinham que entender. É complexo, Shelly, mas a gente tem que seguir nesse caminho, porque enquanto a gente fica na superficialidade, a gente não acessa as crianças. Porque o nosso objetivo nesse trabalho, né, no mercado materno-infantil, é atender as crianças, é promover a amamentação, é promover ali uma relação, uma dieta saudável. Mas se eu ficar só na parte fisiológica, eu não vou acessar essas mães. E vocês que estão nesse mercado, vocês sabem disso. Como é interessante, né? Às vezes vocês veem lá a mãe tinha um desafio em relação a amamentar, foi organizada esse amamentar, ela tá amamentando, mas vocês não sentem assim, a mãe tá amamentando às vezes por muitos anos, e eu atendo inúmeras mães que estão amamentando há muitos anos e que na verdade tem até uma relação ruim com a amamentação,
né? Mas foi aquilo que conseguiu promover, foi aquilo que a sociedade trouxe como uma proximidade entre mãe e filho, né? E a gente quem já aprofunda nesse mundo do apego seguro, quem se aprofunda nos estilos parentais, nas necessidades infantis, entende muito do desenvolvimento infantil, sabe que a amamentação, ela é um instrumento de aproximação e não é um único, e não pode ser o único. E se for o único, a gente sabe como que essa relação fica desassociada. Quem vivencia essa experiência com as mães sabe disso, pode até às vezes nunca ter se aprofundado nisso, mas sente isso, né? Que falta alguma coisa, né? E o que falta? Falta profissionais que se aprofundem nesse contexto, falta profissionais que entendam o quanto é importante a gente organizar e ajudar essas famílias em relação ao estilo parental. Outra pergunta que eu sempre faço, né? Até pra gente começar a acessar esse estilo parental. Como que seu filho o descreveria hoje? Então, quando eu faço para os pais essa pergunta na anamnese, eles começam a entender, perceber como eles são com as crianças. Eu sou muito rigoroso? Eu sou muito nervoso? Eu sou muito rígido, né? Do que vem do rigoroso? Eu sou muito suscetível, enfim, não, né? E aí, essa pergunta, olha só, gente, a gente falou na segunda-feira, no domingo, ontem, né, da escutativa, enfim, foi no domingo, da escutativa, e na escutativa eu tenho uma ferramenta que são das perguntas poderosas, né, que vem de Marshall, que vem da comunicação não violenta, e as perguntas poderosas são as perguntas que fazem com que as famílias comecem a tomar consciência daquilo que é importante na relação parental, daquilo que é importante para o desenvolvimento infantil. Então, se eu peço para a família pedir para descrever como que o filho descreveria eles hoje, os pais, então, olha só, eu não falei nada no atendimento, ainda não falei nada. Perguntei, você se lembra do estilo parental dos seus pais? Eram autoritários? Eram permissivos? Eram democráticos? Às vezes a pessoa vai falar, democrático, tá? E aí, tem negligente também, tá, gente? Mas precisa conhecer muito pra gente aprofundar aí, para entender, relacionar. Mas aí a gente vai e fala para esses pais. Aí vamos dizer, democrático. Então tá bom. Qual que é o seu desafio hoje com o filho? Ele não dorme, ele é desobediente, ele fica enrolando para dormir, tudo ele quer o seio. A maneira como a mãe descreve o desafio já mostra que ela vem do autoritarismo. Já mostra uma necessidade de controle. Controle. Então, com a pergunta, qual que foi o estilo parental dos seus pais? Eu não despertei essa família, mas com o desafio eu já consigo entender, aí vem na escutativa, o que ela tá comunicando comigo. E aí, gente, você sabe qual que é o seu estilo parental, né? Às vezes a sua família fala, eu sou democrático, eu sou isso, aquilo, tal, tal. Como que seu filho descreveria você hoje? E aí, gente, aquela mãe que tá vivenciando um desafio, ela vai saber que ela tá vivenciando o autoritarismo, que aquela criança tá vivenciando o autoritarismo. E se a criança tá vivendo o autoritarismo, ela está sob pressão. Ela está sob pressão como nós estivemos sob pressão. E esse estar sob pressão, e quem vai aprofundar muito em relação a isso, vai vendo o quanto... Hoje, gente, tem um autor, eu falo, quem me acompanha, às vezes fica até cansativo, porque eu falo sempre do Gabor Maté, mas o Gabor Maté, que é um psiquiatra, ele não é americano não, mas ele se radicou, né, nos Estados Unidos, mas ele fala o tanto que a gente tem uma resiliência. A criança é extremamente, ele fala assim, a criança é extremamente resiliente. E a criança é extremamente resiliente, então ela vai vivenciar inúmeros desafios e ela vai saber lidar. Não é que ela vai saber lidar com isso, tá, gente? Ela tem energia vital para vivenciar todos esses desafios. Porém, é como se a gente gastasse essa resiliência. Como se a resiliência, vamos pensar em resiliência, vamos relacionar ela com a insulina, tá? Então, como que vem o diabetes, né? Eu tenho ali uma quantidade de açúcar que meu corpo vai entrando em contato. E eu vou ali tendo tantos picos de glicose que eu começo a gastar essa insulina demais, até que chega um momento que meu organismo não produz mais insulina suficiente para vivenciar tantos picos. E é o momento, né, que eu acesso o diabetes, né? Onde eu tenho que suplementar, né? Nem é suplementar, né, gente? Mas que eu preciso ali de uma insulina artificial para o meu organismo se equilibrar. E a resiliência, ela pode ser associada a esse mesmo estímulo, tá? Quanto mais desafios, quanto mais trauma, quanto mais cortisol elevado, mais eu tenho que acionar minha resiliência. E se eu tenho que acionar minha resiliência, gente, mais eu gasto ela pra vida.
Então, as doenças psiquiátricas, o Gabor Maté traz muito isso, e a doença psiquiátrica que ele traz, gente, é de compulsão por doce, compulsão por comida, compulsão por compras, compulsão por álcool. A gente se reconhece nisso? Porque fora a depressão, fora a ansiedade, né? Então, que já é tão comum pra gente, fora as outras todas as doenças psiquiátricas, mas o Gabor Maté traz pra gente esse olhar para essas compulsões, porque ele era compulsivo em comprar discos. Ele, na verdade, se estudou em relação à sua compulsão. E ele lembra que no dia que o filho dele nasceu, ele teve que achar uma desculpa para sair e ir pro shopping lá e comprar discos. E ele começou a entender que aquela compulsão dele era uma resposta às adversidades, né? Claro que ele já sabia disso, mas ele começou a ver situações extremas onde ele não conseguia vivenciar e ia pro vício dele, que no caso era compras do disco lá, de vinil. E aí ele começou a estudar profundamente por ver que aquela dor, o Gabor Maté, gente, ele foi estudar vícios. E ele conseguiu acessar profundamente que os vícios vêm dessa resiliência desgastada que eu vivenciei na minha infância. Quem de nós aqui pode levantar a mão e falar lá que não tem vício nenhum? Que não tem vício nenhum. Quem aqui pode falar assim, eu não tenho compulsão por nada assim? Não, fora a compulsão por esportes, tá? Tô falando por mim que eu já tive compulsão por academia. Compulsão por esportes, que são compulsões que a sociedade aplaude, né? Então, compulsão por estudos, compulsão por... Gente, tudo que é compulsão, tudo que eu deixo de vivenciar prazeres lá fora em função de uma necessidade interna, isso significa que eu preciso me autorregular com coisas muito extra, né? Eu não consigo me autorregular socialmente, não me autorregulo. Eu me autorregulo sempre com numa falsa, né, atitude que vai me controlar externamente, que entra e me controla, né? Como a bebida, a comida, enfim. Então, como que a gente tem que permitir que essas famílias acessem o quanto antes esse olhar para o estilo parental, esse olhar para o controle e como isso vai impactar na resposta dessas crianças? Então, o pediatra que já acessa isso, né, que nessa anamnese já tem esse olhar para o estilo parental, ela começa a perceber a resposta dessa criança. Essa criança, como que tá essa criança aqui? Como é que ela chega aqui? Ela tá sempre doente? Essa criança, ixi, aí tem Roger Dolk, que traz a doença como caminho, comunicação das crianças em relação às doenças, né? Ou seja, a doença é um baixar da minha resistência, um baixar da minha resistência, claro, aí vem uma doença, enfim. Mas essa doença, até o que a criança traz pra gente, né, já tem uma resposta assim, muito controle, muito isso, muito aquilo. O Roger Dolk tem um dicionário de doenças, só pra gente entender, correlacionar aquilo que a criança tá apresentando, pro que ela tá vivenciando dentro de casa. Claro que ela precisou de baixar a imunidade para vivenciar, mas tem uma relação. Nessa pandemia, gente, vou contar uma história minha aqui pra vocês. O Miguel, brincando com o travesseiro, tropeçou ali na sala e torceu o bracinho. Eu até achei que tinha quebrado o bracinho. Gente, quando ele torceu o bracinho, eu fui correndo com ele pro hospital, né, enfim, e tal. E na volta, ele tinha torcido mesmo, tiveram que colocar o ossinho no lugar. Eu fui ver o que significava o bracinho, os ossinhos, né, nesse dicionário do Roger Dolk. E veio do quê? Veio da rigidez. E a gente sabe como essa pandemia, né, trouxe à tona pra gente nossa realidade como pais, né? Como a gente enfrentar, vivenciar, né, essa realidade de cuidar do filho o dia inteiro, uma coisa que a gente vivenciava mais nos finais de semana, e assim mesmo compartilhando com festinha, compartilhando com os avós, compartilhando, né, com os amigos, né, juntando turma em casa, enfim. Então a gente estava sempre no parquinho, ou seja, a todo momento eu ali meio que terceirizando a minha atenção, né, em relação ao meu filho. Não, minha atenção não estava só no filho, mas tá no parquinho, tá nos amigos, tá nisso, tá naquilo, tal. A gente, todo mundo sem rede de apoio, isso mesmo. E aí a gente começou, com certeza, eu vivia isso, não precisava nem, o Miguel não precisava nem ter entortado o bracinho para ver minha rigidez. Eu muito focada, gente, no tanto que eles comiam, no tanto que, e muito consciente que eu precisava me transformar, assim, precisava ver disso de uma forma mais profunda. E quando ele torceu esse bracinho, foi a gota d'água para mim. Eu falar, peraí, tá demais.
Ainda bem que isso aconteceu, foi em abril, tá, gente? A gente começou a pandemia em março, foi um mês depois. E eu de me organizar e de me, sabe, começar a falar, eu preciso acalmar, preciso permitir que eles sejam crianças. E foi a hora que eu abri mesmo a guarda para alimentação. Quer que tá com fome, vamos comer um pouquinho. Não era assim, dentro da minha cabeça, tá, gente, do estilo parental que vem do autoritarismo. Mas agora tá próximo do almoço. Mas agora tá aqui. E a gente que estuda, né, muito profundamente sobre as relações parentais, a gente sabe que as necessidades básicas das crianças, elas têm que ser respondidas. E a alimentação é uma delas. E na literatura sempre traz que a criança come muito pouquinho várias vezes. É cultural isso que a gente desenvolveu de hora do café, hora do almoço, hora do jantar. Isso é cultural. Olha que interessante. Tanto é que, vamos pensar, nos Estados Unidos eles não têm almoço, né? Eles não têm, o lanche deles é literalmente um lanche, né? Eles têm um super café da manhã, jantam muito, não sei quem já morou nos Estados Unidos sabe disso, jantam muito, tomam café da manhã e o almoço é praticamente vazio, são lanches, né? Então, eu trabalhava em Burger King lá e era assim, a hora do almoço era o pico de fast food, né? Porque era o que eles comem mesmo, fast food e tal, por ser fast mesmo, não é o momento que eles sentam para almoçar, enfim. Então, o contexto de alimentação, gente, ela é muito cultural. E eu acreditar que meu filho tem que responder ao meu contexto cultural é de um controle, vem do autoritarismo. E quando eu comecei a confiar na fome deles, e é um trabalho, tá, gente? Isso é um ir e voltar a todo momento. E quando eu comecei a me concentrar no que eles sabiam, as necessidades deles, deixa eu acompanhar. E eles foram, gente, fazendo mini lanches. E era tão interessante que até antes do almoço comendo, eles comiam. No almoço não comia o pratado que eu queria, que eu esperava, mas comiam bem. E a gente vai vendo a criança caminhando no tempo dela, isso mesmo, Nina, e as coisas vão se organizando de uma forma tão equilibrada. Então, aquele tanto de momento estressante que tem durante a alimentação é porque eu direciono a criança para os momentos que eu quero que ela sinta fome, ou que eu acho que ela tem que sentir fome, ou seja, uma realidade completamente desenhada por mim. E, né, então as minhas expectativas disso, de estar nisso ou não, vem das minhas expectativas, o que é muito doido isso, né? Ou seja, a gente está a todo momento desorganizando as crianças, desorganizando e sendo autoritários, né? Porque já que a gente desorganiza, eles não conseguem, a gente está desorganizando a natureza deles. Eles não correspondem às nossas expectativas e aí vem os desafios de comportamento. Não dorme, não come bem, não me obedece porque tá cansado e não tá comendo na hora que ele quer. Então, começa a ser uma bola de neve para isso tudo. Ou seja, gente, o profissional que trabalha no mercado materno-infantil tem que saber disso. Então, tem que ter isso nos seus controles internos. Tem que se organizar em relação a isso. Os pais que estão aqui, que não trabalham nisso, né? Mas já olhando, já tendo esse olhar desse controle. Então, aproveite essa live aqui para fazer essa pergunta para você. Qual é o meu estilo parental? Como que meu filho vai me descreveria hoje, né? Como é que hoje a gente descreve com tanto, quem já está aprofundando aí um pouquinho em criança interior, tá tanto naquela fase de, meus pais fizeram isso, fizeram aquilo. A gente quer que vivenciem o mesmo? Então, é hora da gente parar e pensar. Gente, quem vai tiver tendo insights aqui, depois posta lá nos stories que vocês vão ganhar um presente. Eu vou até falar qual que é já. Eu tenho um podcast fechado com tudo sobre o sono, tudo, que era o que eu entregava na mentoria. Então, quem fizer o melhor insight nesses 4 dias aí, e uma das que eu já tô gostando muito vou até falar, que ela até apareceu aqui, que eu já vi um story seu que pra mim já é um dos que eu mais gostei, agora passou, mas enfim. Postem lá os seus insights nessas lives que vocês estão me acompanhando aqui, porque o melhor insight vai ganhar acesso a esse podcast fechado, tá bom? Um podcast privado. Mas enfim, gente, então os pais que estão vivenciando relações, né, desafiadoras, pergunte-se qual é meu estilo parental, faça essa anamnese com você mesmo e como é que eu quero que meu filho me descreva. Como é que ele vai me descrever hoje? E no futuro, essa é a terceira pergunta. E no futuro, como é que meu filho vai me descrever? E se a gente for pensar, a gente vai se enganar com descrições assim dos nossos filhos. Minha mãe era muito trabalhadora, minha mãe era muito esforçada. Olha as descrições que a gente coloca. Vocês acham que a gente vai mesmo precisar que eles nos desculpem das nossas faltas? Né? Ou seja, minha mãe trabalhava muito, significa que tem pouco tempo comigo. Minha mãe ela era muito dedicada, significa que ela cuida da casa, cuida das roupas, cuida da comida, cuida de tudo, menos de mim.
dedicada, né? Cuidava de tudo nosso, não de mim. Enfim, a gente vai começar a se tocar do que a gente está passando para os nossos filhos e como é que a gente tem vivenciado passados dias com os nossos filhos. Então, profissionais, façam essa pergunta porque vai trazer muitas respostas para vocês. Daquilo que a criança está apresentando, daquele desafio de comportamento que a gente põe muito entre aspas, que é uma comunicação, do comportamento de sono, gente. A mãe pode estar com a rotina maravilhosa, sonecas maravilhosas, a criança indo dormir no horário, né, esperado e que o organismo dela se propõe. E a criança tem inúmeros despertares, é porque ela vivencia cortisol o dia inteiro. Vivencia cortisol em relação aos gritos, cortisol do medo que é gerado nela a todo momento que a mãe se desequilibra. E como é que um profissional que trabalha no mercado materno-infantil não tem esse conhecimento, gente? A gente tem que ter. A gente tem que se aprofundar nisso, e que esse, inclusive, foi o meu caminho. Quando eu comecei a ver que o Miguel não dormia bem e relacionei isso com o meu estilo parental, foi aí que tudo começou. Começou, né, gente? Que é só um começo. Porque a partir do momento que a gente se toca disso, a hora que a gente vai se estudar, isso vem autoconhecimento, isso vem mudança de paradigmas, isso vem dor, porque a gente acessa muito a nossa infância, e onde eu tinha um orgulho danado de ter vivenciado o autoritarismo, confesso pra vocês, porque na época que eu fazia entrevista de emprego, então lá, eu trabalho desde muito nova, mas vamos dizer que em 98, assim, eu fazia entrevista, eu lembro que as pessoas faziam perguntas na entrevista que eu pensava assim, gente, essa pessoa não teve educação em casa, não? Então eu lembro que a gente estava fazendo entrevista para Telemix Celular, que é aqui de BH, né? E aí na entrevista de emprego para Telemix Celular, tinha as pessoas levantando a mão assim, aqui, eu vou poder falar de graça com todo mundo? E eu pensava, gente, essa é uma pergunta minha também, até mesmo porque eu era uma adolescente. Mas, poxa, vai perguntar isso na entrevista de emprego? Enfim, essas eram as coisinhas que iam acontecendo no mundo, né? E eu já era mais velha, já tava ali com quase 20 anos, já tinha meio que passado a adolescência, assim, tava nela, né? Mas com mais consciência, e eu comecei a agradecer muito a minha criação. Ai, que bom que eu fui criada na autoridade. Ai, meu Deus, que bom que meus pais eram bravos. Que bom que eu tenho desconfiômetro, tinha essa frase pra mim, sabe? Ai, eu tenho desconfiômetro, que bom. E tal, e tal. Só que nesse desconfiômetro, eu comecei a realmente supervalorizar, hipervalorizar o autoritarismo. E a gente acha que somos boas pessoas em função do autoritarismo. E, na verdade, nós somos boas pessoas em função do amor que a gente recebeu, que às vezes nem foi dos nossos pais. E quanto mais a gente aprofunda nessa literatura, então se eu tinha pais muito rígidos, militares mesmo, né? Esse ambiente militar dentro de casa, o que me direcionou a ser uma pessoa que chegou lá, a gente não chega lá só sobre a violência, tá, gente? A gente não chega lá só sobre a rigidez. A gente, lembra, não tem aquela expressão, quando o gato sai, o rato faz a festa? O que significa essa expressão? Que enquanto eu estou sob pressão, eu ajo de acordo com aquilo que está sendo esperado de mim. Mas na ausência daquela pressão, eu faço tudo o que meu corpo deseja, o que meu espírito deseja. Enfim, então... E tinha pessoas que tinham medo de fazer, porque era tão rígida a relação que não é que elas não desejavam fazer, mas elas tinham medo de fazer, medo da descoberta de alguém descobrir que elas eram de verdade. Olha só, a gente não podia ser quem a gente era, nem nossos pais sabiam quem a gente era, de tanto que eles nos, né, tamponaram aqui, de tanto que eles abafaram a nossa espontaneidade, eles não nos conheciam e não nos conhecem. Essa é a verdade, né? Aí hoje a gente tem liberdade de falar para os pais, eu fazia isso, eu fazia aquilo, por quê? Porque hoje eu não tenho medo. Ou às vezes eu nem tenho coragem de falar, porque eu tô falando por mim, que hoje eu não tenho medo. Mas eu acredito que nem todo mundo vivencia isso que eu vivencio, de ter liberdade de falar o que aprontou, o que deixou de aprontar, por exemplo. Então, gente, é começar a entender que o autoritarismo, ele não leva nada a lugar nenhum. Porque ele simplesmente nos faz ser crianças, adolescentes mentirosos, ou manipuladores, porque a gente vive tanta manipulação que a gente passa a manipular também, tá? E aí a gente hoje se vê manipulando nossos filhos. Hoje a gente se vê manipulando o chefe, hoje a gente se vê manipulando o marido, hoje a gente se vê na manipulação. O que é manipulação? Eu não tenho coragem de ser quem eu sou, então eu organizo o mundo, eu não tenho coragem de pedir aquilo que eu desejo. Olha o que é manipulação. Eu não tenho coragem de falar aquilo que eu desejo e aquilo que eu preciso. E aí eu manipulo o entorno para aquilo acontecer.
Olha o que é manipulação. E quando a gente tem que começar a nossa... E o que trouxe a gente ser manipulador? Todos nós somos. Tomara que aqui tenha alguém que não seja... Ah, e pode ser que eu não seja capaz de manipular. Pode ser que eu tenha desejo que o mundo... Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu vivenciei muita pressão, enfim, então eu vivenciei o autoritarismo. E claro que chega um momento que eu desejaria muito que meu marido me ajudasse, mas eu não tenho coragem de pedir. Eu não sei manipular, mas não é que eu não quero. E eu vou começando a ficar com raiva dele, raiva, que ele não percebe que eu tô sobrecarregada, ele não percebe que tem que me ajudar, ele não percebe. E aí eu começo a ter ódio do meu parceiro ou da minha parceira, só porque eu sou incapaz de manipular, porque tem umas pessoas que manipulam, que é ótimo, já sabe manipular, aprendeu como crianças, ou eu me faço de vítima, né? Né? Então, se eu não sou boa manipuladora, eu me coloco no lugar de vítima, e no lugar de vítima eu espero que o outro veja que eu sofridinha aqui precisa de ajuda. Olha só, gente, ninguém ensinou a gente a falar assim, amor, eu tô precisando de ajuda. Toda vez que você sobe, né, que aí vem comunicação, aí vem... eu uso a comunicação não violenta, então eu uso os 4 estágios, né? O que eu observo, o que eu sinto, minha necessidade e pedido. Também não é por aí, gente. Não é sobre um comunicar, porque às vezes na comunicação não violenta que tem os estágios, né? O que eu observo, tudo bem, aí fica fácil. Amor, quando eu vejo que você chega do trabalho e senta no sofá e vai fazer as suas coisas, que eu observo, estou falando que eu observo. Eu sinto, tem gente que não sabe falar o que eu sinto. O que eu sinto? Eu me sinto frustrada? Não, eu sinto raiva, mas eu não posso sentir raiva. Eu sinto... Então, aí eu não sei falar o que eu sinto, aí eu falo, eu sinto uma certa frustração, fico muito decepcionada. Não é a verdade. Então, tô começando já a errar na minha fala e tentar manipular também na minha fala. Que quando eu falo decepcionada, ele vai ter medo. Se eu falar que eu fico com raiva, ele pode se afastar. Olha só, já uma manipulação até na fala. Enfim, gente, então, na verdade, a gente tinha que ter aprendido a dizer a verdade. Sempre a verdade, que não é franqueza, que a franqueza ela também tem uma manipulação do desprezo, né? E o falar a verdade é só falar aquilo que eu sinto. E para eu falar aquilo que eu sinto, eu tenho que ter um vocabulário emocional. Né? Então, enfim, eu vou começar a ver que é mais sobre mim. E às vezes meu marido vai chegar do trabalho e eu não vou me importar, sabe por quê? Porque esse dia não tem trabalho, porque esse dia eu tô leve, porque esse dia as crianças não me deram trabalho, eu tô em paz. E tem dia que ele vai fazer a mesma coisa e eu vou sentir ódio. Mas vocês estão vendo que é sobre mim? Não é sobre ele, não é sobre a atitude dele? Então, esse é a Maria do Carro, foi o seu insight que eu mais gostei até agora. Enfim, obrigada por participar. Enfim, gente, então a gente começa a ter esse autoconhecimento. Por isso que a gente fala que para parentar, para sermos pais conscientes, a gente vai ter que caminhar pelo autoconhecimento. Para a gente ser pais conscientes, não é entender uma ferramenta, o que eu faço nesse desafio, aí quando a criança faz isso eu redireciono. Não é sobre isso, gente. Isso também pode virar uma manipulação. Eu manipular o comportamento do meu filho. E depois eu não quero que ele seja manipulador. Claro que ele será. Nós não somos espelhos para eles? Serão. Nem tem outra expectativa. Por favor, vamos ter expectativas reais. Então, gente, é muito, muito importante nós profissionais ter como habilidades lá a empatia, ter a escutativa, enfim. Mas com esses conceitos e com uma anamnese completa, pegar esses pontos e a partir desses pontos a gente conseguir enxergar a família de uma forma muito mais profunda. Consultores em amamentação, a gente vai conhecer essa mãe amamentando de uma forma muito mais profunda. E a gente não vai falar para ela sobre a importância do leite materno, a gente vai falar para ela abandonar o controle, que ela não precisa mais controlar, que a natureza ela é bela, que as coisas acontecem. Que o mundo não vai parar, não vai acabar se ela deitar um pouquinho com esse bebê. Que ela é dona do corpo dela, ela é dona do mundo dela, é dona do maternar dela. Olha como é uma outra abordagem, gente. Consultor do sono que está aqui, como é que a gente vai conseguir olhar para essa família na realidade dela? Essa criança não dorme porque essa criança está vivendo muita pressão. E se ela vive pressão, ela também gera cortisol. O cortisol foi evitado com as sonecas certinhas. Mas aqui eu estou esquecendo do cortisol emocional. Dos picos emocionais que geram cortisol. Ô Lu, que bom que tá te agregando, que eu tô colocando aqui. Fico feliz. Esse é o intuito mesmo, gente.
Então, quando a gente olha para o sono infantil, gente, a gente tem que começar a entender que o comportamento dos pais impacta, que foi o que eu falei já sobre estilo parental na caminhada parental. Quem acompanhou a caminhada parental percebeu isso. Eu falei muito sobre estilos parentais e quanto que isso. Eu comecei por estilos parentais para a gente chegar lá no final e falar de sono infantil. Porque eu mostrei para vocês que não tem como eu desassociar estilo parental do comportamento de sono. E aí eu vou mais além aqui, eu não tenho como desassociar estilo parental do amamentar, como é a amamentação. Gente, como eu tive dificuldade de amamentar. Olha que eu vivi com o Miguel, eu queria ter amamentado com o Miguel, não consegui, enfim, aí vem desculpas, tá? Mas aqui não é desculpas não, que eu já tô com minha criança curada em relação a isso. Mas enfim, não pude vivenciar isso, Miguel ficou em UTI, e eu tive uma profissional que me enxergou, né, em um momento pós-UTI, eu tentando relactar, e essa profissional falou assim, da amamentação, falou assim, Lívia, vamos cuidar do seu bebê, né? Eu sabia mais que todo mundo sobre o leite, mas ela tava vendo eu, mãe, e meu estado emocional. Não é uma bandeira contra a amamentação, tá, gente? Mas eu acho que ela poderia até ir mais além, sabe? De falar assim, olha, na hora que você tiver realmente intenção de amamentar o Miguel, vai rodar. Não para preencher um checklist, mas quando você tiver a intenção de conexão com ele, a intenção de mais um momento com ele, a intenção de se conhecerem melhor, já que na UTI vocês não se conheceram, né? Você não teve oportunidade, enfim. Então, um profissional, gente, que lida com mães, que lida principalmente com puerpério, que lida com infância, a gente tem que entender sobre isso, a gente tem que aprofundar nisso. Isso não é brincadeira, é a nossa responsabilidade, que foi o tema do nosso primeiro encontro aqui, da nossa responsabilidade. E se a gente não entende a nossa responsabilidade, a gente vai... passa por nós, famílias, querendo ser construídas, querendo ser costuradas, organizadas, e a gente dilacera mais ainda. Então, vamos ficar atento, né, ao nosso comportamento como profissionais. Nós, mães, vamos ficar atentas ao nosso comportamento como mães, né? Vamos buscar profissionais que promovam isso, né? Que promovam esse despertar, pra gente ir se organizando. Oi, Si, deixa eu ver você aqui. Toda vez que escuto você falar, tenho muitos insights. Fiz a consultoria mais que completa e somente agora a parte do controle pegou por aqui. Muitas vezes só conseguimos acessar algum ponto do nosso autoconhecimento em determinada fase. Com certeza, Si. Mas não é por isso que a gente vai deixar de falar, né? Eu acho que todo mundo, às vezes a mãe... Ontem mesmo eu recebi não sei se tá aqui essa mãe, tá? Mas ontem mesmo eu recebi um direct, um deles, né? Falando sobre isso, falou assim... Ai, Lívia, eu fiz um curso de sono, X, e fiz muita coisa errada. E ontem, quando eu escutei sua live, eu fiquei muito triste. Aí eu falei pra ela assim, fulana, que bom que você acessou essa informação. E esse é o seu momento. Talvez se você tivesse escutado isso alguns meses atrás, né? Não teria feito efeito. Mas não é por isso que nós profissionais não vamos acessar, gente. É muito... Se os pais, desde o começo da relação com os filhos, escutarem isso paulatinamente, a ficha ia caindo. Mas é tão raro escutar sobre isso. Virou luxo uma relação de um aconselhamento parental, né? Tem gente que nem conhece aconselhamento parental, né? Psicólogos, como é que tem que entender, né? Como é que tem que abordar isso, para a gente poder acessar as famílias profundamente. Enfim, gente, tem muitas e muitas questões em relação a isso. Gente, eu vi que vocês perguntaram aqui, alguém perguntou sobre a certificação. Eu já tinha respondido aqui. Na verdade, a nossa certificação, ela em sono e apego seguro, uma certificação que eu dou para profissionais da saúde, para quem está querendo mudar de carreira, enfim, ela vai abrir vagas, vai abrir inscrições agora, nessa semana já. E quem tá no grupo VIP vai receber as informações, tá? Eu vou passar tudo por lá, enfim, então eu vou aprofundar quais serão os descontos, vai ter muita novidade, tem muita coisa boa vindo por aí, mas eu vou informar isso tudo lá no grupo VIP, tá bom? Então, fiquem atentos quem tem interesse em fazer a certificação como educador parental em sono infantil. Os pediatras podem fazer, é importante que façam. Nessa última turma minha, eu tinha 14 pediatras, fiquei muito, muito feliz de acessar esses profissionais, né, que são a primeira porta de entrada ali das famílias, né, de saber já direcionar, já ter, essa criança não dorme, né, deixa eu ver como é que é esse estilo parental, deixa eu ver, além de entender profundamente sobre fisiologia do sono, que eu sei que vocês não têm isso na faculdade, enfim, consultor de amamentação, que acha que a amamentação não caminha porque o sono, a mãe fica achando que tem que desvincular do sono, enfim, né, que a criança só dorme se não amamentar, e aí que tem um controle danado. Por isso que a mãe deixa de amamentar, gente.
Olha só, a mãe que deixa de aumentar acreditando que o filho vai dormir melhor, o filho continua não dormindo bem porque ele vivencia, ele tá relacionando com a mesma mãe. Nada mudou, só piorou, porque antes eu tinha um contato com ela, agora nem isso eu tenho. Agora eu tenho a mamadeira e uma mãe brava, e a mãe controladora, e a mãe manipuladora, e uma mãe que não me aceita como eu sou, com as minhas necessidades básicas. Olha como que é profundo isso. Mas enfim, então, essas informações da certificação, quem tiver interesse lá no grupo a gente conversa, tá bom? Mas enfim, gente, vamos seguir aqui nessas ferramentas para a gente ter um trabalho de excelência. Então, uma anamnese completa é uma delas. E uma coisa que eu não queria deixar de falar para vocês é de elaborar uma pesquisa de satisfação. Não atendam sem pesquisa de satisfação. Não façam isso. Porque quando a gente atende sem pesquisa de satisfação, a gente não sabe onde a gente pode melhorar. A gente não sabe o que não está rodando. Todos os meus atendimentos, quem fez meu atendimento, que nunca terminou, né? Porque a gente ficou ali no... assim, ficou pipinando, Lívia. Mas todos os meus atendimentos têm pesquisa de satisfação e foi através disso que eu fui mudando a forma de atender. Antes eu tinha um plano que eram 2 encontros. E aí a mãe colocava assim, isso é insuficiente. Antes eu tinha planos que não tinha encontro nenhum, mas eu conversava diariamente. E as mães foram colocando ali suas observações. Antes eu tinha um plano onde o atendimento era semanal, e com as observações das mães, eu fui alterando isso. Enfim, eu fui organizando a minha maneira de atender, não porque eu escutei de uma amiga, não porque eu vi um profissional fazer, não porque isso e aquilo, é porque as próprias famílias que eu atendia me davam esse feedback, e através disso eu desenhava o meu atendimento. Pelo amor de Deus, gente, façam isso. Façam pesquisa de satisfação. Eu pergunto sobre a plataforma que eu uso, eu pergunto se a anamnese foi útil, eu pergunto se a maneira que eu estou comunicando com eles está boa, porque eu preciso aprimorar. A gente acreditar que a gente está entendendo daquele jeito, está ótimo, porque a gente recebeu 10, 15, 100 depoimentos positivos, e as outras famílias que não recebi depoimento? Eu preciso ter uma informação delas. Eu preciso entender onde eu posso melhorar. Façam pesquisa de satisfação. Hoje eu vejo, hoje a Unimed aqui em Belo Horizonte, a Unimed é muito forte, e é o convênio que eu utilizo. Toda vez que eu volto da Unimed, tá lá na minha caixa de e-mail, uma pesquisa de satisfação. E eu respondo com muito respeito, porque eu sei que isso é para melhorar. E se para a Unimed entender que eu sei que profissionais da saúde vão falar que recebem muito pouco, ele exige uma boa qualidade, enfim. Mas é a maneira como a Unimed, faz para perceber se aquele médico está representando ela muito bem. Ou o que pode ser melhorado, se ele é muito pontual, se ele não é. E aquele médico que não era pontual passa a ser, porque sabe que vai ter uma nota ruim. Enfim, isso só aprimora o nosso atendimento. Isso só nos organiza, nem é disciplinar, que isso vem do autoritarismo, Mas isso nos organiza e nos faz cada vez atender melhor. Então, gente, primeiro tenham respeito às pesquisas de satisfações que vocês recebem. Todas que me acessam, em compras, isso e aquilo, eu respondo com muito respeito, com muita atenção, da maneira como eu gostaria que respondessem as minhas pesquisas de satisfação. Desenvolva uma pesquisa de satisfação curta, mas muito, sabe assim, muito objetiva, daquilo que você quer saber se está funcionando ou não. Eu tinha um atendimento, eu tenho ainda, tá, gente? Chama degustação. Que eu tô atendendo muito pouco. Hoje eu direciono consultoria do sono para as minhas consultoras. E então, quem tiver interesse em consultoria do sono, é só entrar no meu site, tem lá minhas consultoras, eu acompanho, direciono, então vocês estão muito bem servidas. Mas, quando eu tinha atendimento de degustação, que hoje eu só tenho no aconselhamento parental, eu sempre que eu termino, eu mando uma pesquisa de satisfação para ver se aquilo ali é suficiente. E hoje eu tô vendo que os pais não estão achando o suficiente, Então eu tô revendo se vale a pena eu ter esse plano. Poxa, eu sei que é uma porta de entrada, mas não é o que eles estão esperando, Talvez tenha uma expectativa real em relação àquilo. Então, gente, é vivo o nosso atendimento, é viva a maneira como a gente acessa as famílias. A todo momento eu fico redesenhando. Se alguém visse meus planos, a maneira como eu atendi há 5 anos atrás e hoje, mas já mudou, foi muitas vezes, já mudou
posso falar até centenas de vezes deve ter mudado, porque a cada comentário de uma mãe, a cada comentário, né, de uma família, eu ia organizando meu atendimento e transformando, tá bom? É um norte, gente. Na gestão de projetos, a gente nunca deixou de usar uma pesquisa de satisfação em relação aos stakeholders que a gente fala, né, que é quem trabalhou com a gente, dos projetos vizinhos, digamos assim. Enfim, então a gente quer saber onde impactou, onde não impactou, o que poderia ter melhorado na equipe, com o cliente, enfim, é tão amplo. Vamos usar aqui dentro de casa, nos nossos atendimentos, vamos, através dessas pesquisas de satisfação, redesenhar o nosso trabalho, colocar excelência no nosso trabalho, respeitar as famílias que a gente atende, né, nessa busca contínua, tá bom?